Olá, sabidificadora, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal aqui do YouTube. E é com muita alegria que a gente faz esse retorno depois de um tempo de pausa, num momento muito especial, num dia muito especial como esse, Dia das Mães, e a gente não poderia deixar passar em branco, porque é algo que fala muito ao nosso coração, porque a gente sabe que é algo que foi intencional da parte de Deus, fazer com que a mulher pudesse vivenciar a maternidade. E a gente vai ter essa mesa aqui maravilhosa, né, Daia? Onde a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a maternidade, sobre o plano original de Deus, porque algo que, meditando sobre isso, eu fiquei pensando, a gente perde de vista muito o propósito das coisas, né? Às vezes a gente vai vivendo nesse mundo sem perceber por quê e para quê. E aí a gente vai vivendo no automático, vai vivendo do nosso jeito, e existe um jeito que é melhor, um jeito que é especial de se viver cada coisa nessa vida, que é dentro do propósito que Deus criou para cada coisa. E a maternidade também é assim, não é verdade? Sim, sim. E a maternidade desde o Éden. Sim, né? Lá na origem. Lá na origem, lá com Eva, né? Considerada a mãe, né, da humanidade. E ela não gerou no jardim, né? Eva gerou fora do jardim. E pelo pecado, Eva foi criada sem pecado. Mas pela origem do pecado, ali quando eles caíram, Eva e Adão escolheram pecar, porque nós temos a atitude, a escolha, né? O pecado é uma escolha, a gente escolhe. Eva e Adão escolheram, né, pecar. Teve uma consequência, né, para o pecado de Eva, que foi dar à luz com dores de parto. Né? Então, uma das consequências do pecado para Eva seria essa, né, de dar à luz e com dores de parto. A dor, talvez se Eva não tivesse pecado, nós iríamos gerar sem dor. Né? Dá pra gente fazer inferir isso, né? Né? A gente conjectura, né, essa questão. Mas ali foi algo que Deus deu. Então a maternidade já era algo no coração de Deus, a multiplicação, né, da raça humana, dos filhos de Deus. Né? O anseio de Deus é esse, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, para ter uma família, não tem como fugir disso, né? De ser um homem, uma mulher gerando no ventre um filho, para que a nação, para que o povo de Deus nessa terra se multiplique. E a gente pensando lá no Éden, né, que é a origem de todas as coisas e também a origem da maternidade, né, foi onde Deus fez a mulher ser mãe, né, falou ali sobre ela ser mãe. A gente pode ver que Deus coloca tudo dele na criação dele, né? A criação revela o Criador, né? E Deus, falar de maternidade é falar de vida. E Deus é a fonte de vida, né? Eu estava lendo sobre isso e algo que a gente pode pensar e que é muito interessante, que Deus é o único ser vivo que não depende de nada nem de ninguém para estar vivo. Ele mesmo se basta, ele é desde eternidade e eternidade. Ele é, né? E ele estabeleceu que nós pudéssemos participar da criação da vida, né, a partir da maternidade. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, né? Deus, ele é o único que pode gerar vida, porque ele é a fonte de vida, né? Ele é a vida. E Jesus, quando veio também, o seu Filho, que revela o Pai, veio e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então a vida só parte de Deus, né? Nós não teríamos como fazer isso se não fosse Deus. E Deus deu a vida ali a Adão e a Eva, mas a partir deles dois, para os próximos seres humanos, Deus nos deu essa graça de participar da criação da vida, né? Porque ele poderia ter feito surgir várias pessoas. Quando ele criou Adão e Eva, ele poderia ter falado: haja vários bebês, haja várias pessoas. Mas não, ele nos concedeu essa participação na criação da vida, né? E eu acho que isso, como hoje falando de maternidade, Dia das Mães,
É algo que deve queimar no coração de cada mulher, de cada mãe, de entender que você é uma participante da obra da criação de Deus, porque Ele escolheu que fosse assim, através do ventre de uma mulher, que a vida nascesse, renascesse, se renovasse nessa terra com esse objetivo que a Daya acabou de falar, né? De poder ter ali, desde a origem era esse o desejo de Deus, ter uma família, né? E para isso a vida precisava ser multiplicada. E pensar nessa origem faz a gente olhar para o propósito. Porque assim, hoje a gente vê que a maternidade serve muitos propósitos que não o propósito original. Muitas vezes a gente vê mulheres que querem ser mães porque querem, sei lá, segurar um casamento. Sim. Querem ser mães porque é um desejo, um sonho do coração. Isso acontece muito, é um sonho meu, eu preciso ter um filho porque esse é o sonho da minha vida. E claro, acho que Deus vai colocar esse desejo no coração da mulher pela, né, a questão da maternidade que está em nós, mas o propósito nunca vai ser para que seja para satisfação própria. A gente precisa entender que a maternidade, tudo é para Deus, tudo é para o propósito que Ele criou, né? Sim, sim. E quando você fala assim, Ellen, eu fico imaginando assim, muitas mulheres, né, entender o propósito, né? Uhum. Eu já conheci mulheres que escolheram não gerar, uhum. né? Não, eu não quero ter por vários motivos. Já conheço mulheres que o desejo profundo do coração dela é gerar. E outras que geram, né? Sim. Geram. Mas o propósito realmente é de transmitir vida, né? O propósito de Deus é de transmitir vida, porque Ele é a vida na vida, né? Então, é a vida dele em nós, gerando vida através de nós, né? E os filhos, Salmo 127:3, fala, né? E deixa isso muito claro para a gente, que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá, né? Então os filhos não são para nós, não é para satisfação própria, não é para viver aquilo que eu não vivi, não é para realizar aquilo que eu não realizei, não é para ter a minha herança, não é para poder permanecer a geração de geração. Não é para cuidar na velhice. Não é verdade, não é para não vou ter ninguém para cuidar de mim, né? Ou não é para poder hoje talvez não tenha tanto isso, mas muitas pessoas perpetuassem a família, gerações de famílias, né? Então assim, tem que ter um descendente, tem que ter um filho, né? Senão vai acabar o nome da família. Eu já ouvi muito isso. Então assim, mas não, os filhos, a Bíblia fala, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo nos ensina que eles são herança do Senhor, é uma recompensa que Deus dá a cada um de nós, a cada uma de nós que pode gerar e que gera no seu ventre um fruto de amor, um fruto de justiça para esse mundo. E eles são esses que vão trazer, né, a revelar a vida de Cristo às próximas gerações, né? Então o intuito sempre é de realmente eu ter um descendente nessa terra, para que quando terminar a minha geração, o meu descendente possa levar essa mensagem e transmitir essa vida a outra geração, né? Então por isso que a palavra diz que uma geração contará a outra geração, né? E Deus é um Deus geracional. Sim. É de geração em geração. Então os nossos filhos, eles nascem com esse objetivo, com esse propósito que é de revelar a Cristo a outra geração. Nós criamos para isso, né? O propósito que a gente cria, que a gente educa, que a gente ensina e que a gente compartilha a vida de Cristo em nós com os nossos filhos, é que eles estão fortes, tão firmes dentro deles, que eles consigam realmente levar o Evangelho às próximas gerações. Porque se não fosse assim, já teria morrido, o Evangelho já teria acabado, né, se as gerações não perpetuassem os ensinos, né, de Cristo, da verdade, da vida, né, do Verbo eterno. Sim, e a gente acaba vivendo uma geração de mulheres, como você falou hoje, que não, talvez por não terem
o propósito, não sei, né? Foram perdendo, que antigamente as mulheres desejavam muito mais gerar, né? Sim. As mulheres queriam ter filhos, desejavam ter filhos, sabiam praticamente que elas iam casar, iam ter muitos filhos. E a gente hoje vive uma geração de mulheres que cada vez menos querem gerar, desejam gerar, né? A gente vê pelas estatísticas, né, como tem diminuído essa questão, né, de gerar a vida. E porque a gente entende, a olhar aqui para a origem que a gente está falando, que a gravidez ela faz parte do design original da criação. Deus, antes da queda, Deus falou, crescer e multiplicai. Falou para Adão e Eva antes da queda que era para eles multiplicarem. Então a gravidez já era um desejo de Deus antes da queda, né? Deus já tinha isso, né, essa intenção de que nós fôssemos mães, que as mulheres fossem mães antes de que o pecado entrasse. Mas claro que com a queda, né, tudo que era lá na origem, no plano original de Deus foi deturpado, né? E aí veio, né, a questão de gerar, de ter o parto com dores. E eu imagino, né, pelo que a gente entende, que essa dor não é, essa dor pós-queda do gerar não é só não é só no parto. Sim. Eu acho que a maternidade após a queda, ela sempre vai ter essa dor ali, vai ter a beleza de ser mãe, mas vão ter as dores também de ser mãe, porque a gente vive num mundo caído, né? Sim. Então nada no mundo caído vai ser perfeito e pleno, nem mesmo a maternidade. E talvez essas dores da maternidade no mundo caído é o que talvez possa fazer muitas mulheres fecharem os seus corações para gerar, porque realmente tem muita dor envolvida, né? Mesmo que seja uma maternidade em que tudo corra bem, né? Desde a gestação, do parto, da criação, mesmo tudo correndo bem, tem as dores envolvidas. Até mesmo uma criança, uma gestação perfeita, uma criança perfeita, o parto tem dor, seja ele cesáreo ou seja natural. A cesárea vai ter depois, mas vai ter a dor ali envolvida. Então tem muita dor envolvida também na maternidade, né? Tem dor da separação, porque você tem que ir dando autonomia aos filhos, dor de cada fase, tem as dores da mãe, da mulher, que agora não é só uma mulher, né? Mas é uma mãe também, então parte da mulher ali às vezes fica um pouco mais de lado do que antes de ser mãe. Então tem muitas dores envolvidas, tem a beleza e tem as dores. Talvez isso faça muitas mulheres fecharem seus corações para serem mães, né? Porque amar dói, né? Sim. Jesus morreu por amar, né? Se amar dói. Então, o amor de mãe, né? A palavra diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, o filho que a amamentou, eu jamais me esqueceria de vós, né? Então, para uma mãe esquecer de um filho, a gente, é algo para a gente, assim, intangível, algo imensurável, né? Porque a maternidade é algo que você compartilha com Deus, né? De gerar uma vida, que é algo, eu acho tão lindo, eu acho para mim impressionante, e vira e mexe eu penso nessa questão, e eu lá em casa eu sempre brinco com as minhas filhas essa questão de assim, ó, seu coração já bateu aqui dentro, né? De você, mulher, ter dois corações batendo dentro de você. Quando tem uma gestação, né? Imagina que tem gêmeos, trigêmeos, você imagina, né? Mas saber que tem outro coração que bateu dentro de você e num determinado momento aquilo saiu. É uma dor dessa... A maternidade faz você sentir algo, né, que não dá para contar, não dá para compartilhar, né? Só quem gerou sabe o que é isso, esse amor que é gerado de dentro de você, algo que é seu, dentro de você, que você coloca para fora. É algo só Deus, né? Só Deus para ter uma ideia dessa e para fazer dessa forma maravilhosa, né? O Salmo 139 fala que é de uma forma tremenda, né? Que Ele que vai tecendo a gente no ventre da nossa mãe. É algo que a gente não consegue mensurar, não consegue imaginar como cada parte do corpo, cada veia,
cada membro do corpo, cada órgão, tudo no seu lugarzinho. Deus vai criando, vai colocando, vai fazendo ali, tecendo o milagre da vida. Então, quando você sabe que isso é dentro de você, que isso tudo acontecendo dentro de você, de uma forma que você não vê, que você, por mais que uma ultrassom te mostre como está ali, você não está vendo como aquelas coisinhas estão ligando ali, como é que está formando o narizinho, como é que vai ser a boquinha, o olhinho, né? Então, é Deus fazendo aquilo sem a gente ver, sem a gente, mas a gente sente. Algo que a gente consegue sentir, esse poder de uma vida gerando dentro da gente, sendo criada, sendo tecida, sendo movimentada dia após dia, né, moldada por Deus. Então é algo maravilhoso demais, né? Algo muito maravilhoso. Então a maternidade é um milagre, é algo que Deus compartilha com a gente, esse dom de gerar vida. Tremendo. E com propósitos, né? E a gente fala que um grande propósito de todos nós, não são das mães, né? De todos os filhos, é manifestarem a Cristo, é revelarem a Cristo, né? E creio que esse é um propósito muito importante da maternidade também, porque se Deus, né? Eu trouxe aqui da questão de Deus ser geracional, né? De geração em geração. E ali no seu filho você deixar uma semente que você já tem, você plantar essa semente para que na geração dele ele possa levar essa semente e assim sucessivamente. Então isso significa que como mães também, parte dessa missão, o foco dessa missão é revelar a Cristo ao filho, né, aos seus filhos, né, a próxima geração, né. Então a gente pensar na origem, né, como a gente está falando aqui. Então, entender que ser mãe é algo difícil, é algo divino. Por mais que seja difícil, né, porque hoje eu vejo que na nossa geração existe uma ênfase da dificuldade da maternidade, uma ênfase de como é terrível, de como a mulher se anula, de como existem as dores que a gente está falando que são reais, né? Porque a gente vive num mundo caído. Não é só a maternidade que tem dores. Qualquer coisa, porque a gente vive num mundo caído. Nós adoecemos, nós erramos, nós pecamos, dificuldades, adversidades acontecem, catástrofes acontecem, tudo porque a gente vive num mundo caído. Então, não só, assim como acontecem dificuldades em várias áreas, na maternidade também nós temos as dores, mas isso em nada se compara ao propósito divino da maternidade. Se você tiver isso na sua mente, né, da origem e do propósito, as dores vão ser... Você vai entender que a dor também tem um propósito, né? Aquela dor da maternidade, ela também tem um propósito de servir a algo maior, que não tem a ver com o agente, né? Como a gente está falando aqui, que o filho não é para nossa satisfação pessoal. Quando Deus nos fez, né, fez as mulheres serem mães, é com um propósito que não tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com Deus. E ter isso na nossa mente vai nos ajudar a passar, a vivenciar as dores, desfrutando inclusive daquilo que elas podem gerar em nós enquanto mães, para que a gente possa servir ao propósito de revelar Cristo aos filhos, né? Tem uma frase de um filósofo cristão, que eu não lembro exatamente o nome dele agora, nem exatamente como é a frase, que muito se fala que filho dá trabalho, né? Muitas mães não querem ter filho também em função disso, porque dá trabalho, de fato dá trabalho, né? Só que ele fala que filho não dá trabalho, filho é o trabalho, né? A gente pensar que o filho é a nossa missão, né? Quando a gente gera ali, a gente tem uma missão de revelar Cristo, de ajudar a aproximar do destino dele, né? Porque aquela criança veio ao mundo com uma intenção de Deus. Ninguém nasce por acaso nessa vida, né? E a gente buscar em Deus, né? As mulheres, as mães, buscarem em Deus a direção de qual é a intenção dele para essa vida que eu estou gerando, que eu gerei, que já nasceu, para que eu, enquanto mãe, possa ser uma cooperadora, né? Para que eu possa ser intencional nisso, em revelar a Cristo e aproximar, né, essa criança, esse filho, seja até um filho hoje que já é maior, às vezes já não é criança, né? Nós temos muitas mulheres de idades diferentes que nos acompanham, mas sempre a gente tem em mente que eu preciso contribuir com o plano de Deus para essa vida. Por isso Deus me fez ser mãe dessa pessoa. Deus fez você mãe dessa pessoa,
porque existe uma intenção da parte de Deus de que você seja um instrumento dele na vida dessa pessoa aí. Então, trazer tudo isso à nossa mente e não viver a maternidade só no automático, eu acho que ajuda a gente passar pelas dificuldades e também desfrutar dessa fase, sempre desfrutar do propósito, né? A gente fala que só desfruta do propósito quem vive o processo. Sim. Então, às vezes que a gente quer desfrutar do propósito, mas a gente não quer passar pelo processo, que muitas vezes vão ser difíceis, né? E os filhos, eles geram processos, né? Eles vivem com processos, a gente vê, né? Recém-nascido, bebê, adolescência, né? A fase adulta, uma fase de decisões na vida, em que você tem que acompanhar, você tem que ajudar, você tem que direcionar. Então, como pai, como mãe, a família precisa assumir esse papel. A família precisa entender que os filhos, eles são uma herança do Senhor, são uma recompensa que Deus dá para nós. As minhas filhas são a minha recompensa, a recompensa para mim e para meu marido, de algo que Deus nos deu, né? Deus nos deu. E essa responsabilidade que Ellen disse, de poder, que é nossa, porque muitos pais, hoje muitas mães, em nome de carreiras, né? Em nome de tantas outras coisas, abrem mão, né? Da maternidade, porque não é só gerar. Né? Não é só você ter o processo de ser mãe, não é de gerar só no ventre, porque hoje a gente vê tantas mães que adotaram, mães que acolhem, mães que estão sempre por perto ali sem gerar, muitas mães, então que nasceram assim do coração de Deus mesmo sem gerar, e muitas mulheres, por conta disso, muitas mulheres têm assim aberto mão, sabe, do papel delas, de estar, né, nesse lugar, de ser agraciada, como Maria fala, né? O Cântico de Maria fala como que ela era agraciada por ter gerado Jesus, por ter sido colocado no seu ventre o Filho de Deus ali, mas Jesus homem foi gerado no ventre dela, assim como todos os nossos filhos. E Maria pôde compartilhar da infância de Jesus, da adolescência dele, né, até a vida adulta dele. Quando ele começou o seu ministério, ele já tinha 30 anos. Então, coube a Maria a direção do Espírito Santo de dar carinho, dar afago, dar colo, dar direção, ensinar. Com certeza, como mãe, ela também teve esse papel importante, né, na vida de Jesus, assim como eu, como você, como cada uma de nós que está aqui, tem esse papel na vida dos nossos filhos, sabe? Não é fácil. Gente, quem dera, né, se cada um viesse lá com um manualzinho, né, porque a gente, muitas das vezes, é só o Espírito Santo para nos revelar o que eles pensam, o que está no coração deles, não é? Mas a gente não pode esquecer que eles são indivíduos, né, eles têm a própria vida deles, assim, gerada neles, são pessoas, pensam, e a gente precisa direcionar aquela vida, né, a ser uma vida que honre a Deus, uma vida que tenha mostrando o propósito, sempre lembrando, trazendo a memória deles, quem são, né, de onde eles vieram, qual o propósito deles aqui nessa terra. Os nossos filhos precisam saber disso, né? E às vezes, além deles serem indivíduos que vão fazer escolhas, eles precisam ser direcionados, porque como a gente está falando, a gente vive a maternidade pós-queda. Então, os filhos vão nascer com a raiz do pecado também, né? Eles vão nascer no mundo, né, pós-queda, então eles precisam ser ensinados, direcionados. Não vai ser como era lá no jardim, né, que naturalmente, e mesmo lá, Adão e Eva ainda vieram a desobedecer a Deus. Então, também ter isso em mente, né, que às vezes a gente idealiza um filho de uma forma, né, de como que vai ser perfeito, e por mais que eles façam parte do plano de Deus, eles nascem ainda no mundo, né, da queda, depois pecado. Então eles vão nascer ali com a raiz, com a natureza pecaminosa neles, né? E esse encontro com Cristo, né, com a revelação de quem Deus é, da paternidade de Deus, vai acontecer entre eles e Deus, né? E a gente às vezes, como mãe, a gente
quer muitas vezes achar que somos nós que vamos convencer. Não, mãe, não é você que convence seu filho do pecado. Não é você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o seu filho do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Só o Espírito Santo que pode revelar o Pai aos nossos filhos. Através de nós, com certeza, né? Nós revelando a paternidade de Deus aos nossos filhos, eles vão ver quem Deus é em nós. Vão ver o próprio Cristo vivendo em nós. Então, não é você falando, não é você gritando, não é você transferindo essa responsabilidade para a igreja, para cultos infantis, para tantos outros eventos infantis, ou de adolescente, ou de jovens. Não, é você vivendo dia a dia. É dentro da sua casa, a forma como você acorda, como você dá bom dia, como você põe a mesa do café da manhã, ou como você faz o leite correndo, ou um café correndo. Não sei como é o seu dia, o preparo do almoço, o preparo de um lanchezinho, uma atividade em casa, da escola, sentar junto. Nossa, não tem preço, né? Essa questão de você participar da vida do seu filho, você revelar o cuidado de Deus, a preocupação em relação a saber o que acontece com ele, sabendo assim, a gente está junto, a gente está aqui com você. Eles precisam ver Cristo em nós. Não é o que você fala, mãe, que o seu filho vai guardar para o resto da vida dele sobre Cristo, sobre Deus. É o que você vive, é como você vive dentro da sua casa. É o amor de Deus revelado através da sua vida. Então a gente precisa viver Cristo, precisa revelar Cristo aos nossos filhos, senão as nossas palavras vão ficar ao vento. É uma verdade. Tem muito, a maternidade é muito mais para essa questão, né, de revelar Cristo vivendo do que falando, né? E às vezes falando a gente se desgasta os relacionamentos, afasta, né? Existem afastamentos. Mas uma coisa que você falou aí de Maria, e quando Deus começou a humanidade, né, começou a criação, ele começou com a união do homem e uma mulher, né, e disse para eles multiplicarem. E quando Deus também, depois da queda, né, o plano original de Deus ali foi, né, a gente teve o afastamento da presença plena de Deus por causa do pecado que separa o homem de Deus. Quando Deus resolveu reiniciar, né, falar assim, não, eu tenho um plano de redenção para novamente poder viver essa família lá do plano original. E também foi através, né, de trazer Jesus. Jesus poderia ter vindo de várias formas, né, mas foi através de uma mulher que gerou, né, que foi mãe, né, e como que a maternidade dela, ela se entregar a essa maternidade que foi muito atípica, né, porque foi o Espírito Santo que gerou no ventre dela, ela envolveram muitas questões na vida dela, ser mãe ali de Jesus, a reputação dela ficou em jogo, né, mas ela focou no propósito de gerar o Filho de Deus, né, e foi uma mãe que teve uma grande participação, foi uma grande cooperadora do propósito de Deus, né, de redenção de toda a humanidade. E eu acredito que para cada maternidade, de cada mulher, existe um propósito de Deus. Então o desejo do nosso coração é que nesse dia especial, você que é mãe, você que deseja ser mãe, de qualquer maneira, porque a gente está falando que a maternidade ela pode vir de várias formas, né? Não sei qual foi a forma que Deus fez você gerar um filho no seu ventre, no seu coração, mas que você busque em Deus, encontre nele toda a direção para que você consiga ser uma mãe que é uma cooperadora para o plano de Deus para a vida do seu filho, para a vida dos seus filhos. Quando a gente olha para Maria, a gente vê isso de uma forma grandiosa, mãe, né, que ela foi escolhida para ser a mãe de Cristo, né? Mas a gente precisa entender que para cada pessoa Deus tem um plano, Deus tem uma intenção. Então existe, né, algo que você, mãe, pode ser, né, que a gente está falando muito aqui de ser, de fluir,
na vida do seu filho, para que ele cumpra o propósito da vida dele também. Então, que o Espírito Santo direcione você nesse dia tão especial, ou redirecione, independente da idade do seu filho. Algumas coisas que a gente falou aqui, muito voltado para os filhos menores, mas às vezes seu filho já é adulto e eu acho que nunca é tarde, você continua sendo mãe dele. Muda, as configurações mudam, a forma como você vai, né, vivenciar a maternidade. Deixa seu filho crescer, tá, mãe? Deixa o filho crescer. Isso aí é importante. Né? Então, assim, eu não sei como que a sua maternidade se configura no dia de hoje, mas a gente sabe que você ser mãe foi uma intenção de Deus. Até existem histórias que às vezes as pessoas se perguntam, né? Não queriam ser mães, acabaram sendo mães, né? Não foi por um acaso que Deus fez mãe, existe uma intenção de Deus ao gerar vida através de cada um de nós. Então, que hoje você encontre nele, no Espírito Santo, toda a direção, compreensão, entendimento, para que nesse lugar de mãe você seja usada como uma cooperadora na vida dos seus filhos e da sua família. Esse é o desejo do nosso coração para esse dia, para cada mãe que está aqui assistindo a gente, né? Sim. Saiba que você foi agraciada. Agraciada. Então, que isso todos os dias possa ser assim, como se estivessem sendo ditas essas palavras assim aos seus ouvidos. Você foi agraciada e os seus filhos, ou o seu filho, ou os seus filhos, são recompensas na sua vida. Deus deu a você essa missão de trazê-los à terra, né, porque eles são um propósito de Deus. Eles nasceram em Deus, né? Nós viemos do céu, nós retornaremos para lá, mas a forma que entramos nessa terra, nesse mundo, através de um ventre de uma mulher, né? Sim. E eu não vou me prolongar não, porque existem tantas coisas às vezes que a gente vai querendo falar, né? E a gente sabe que o tempo já está acabando aqui para esse assunto hoje, né? Aqui, mas a gente vai falar mais sobre isso nesse mês de maio, sobre a família, sobre o plano de Deus com a família, o propósito de Deus de ter uma família aqui nessa terra. Nós somos a base, né, de toda essa sociedade. Então, que você possa ter isso na sua mente, que você é importante demais, que você é agraciada por Ele, por poder gerar, por ser mãe. E se você ainda não teve essa oportunidade, estou dizendo oportunidade assim de forma do seu entendimento, dos seus pensamentos, de não pensar nisso, não querer. Eu quero te dizer que pedir a Deus para começar a gerar na sua mente esse desejo, no seu coração, de você poder gerar, de ter filhos, para que eles possam levar isso tudo que está dentro de você aí para as próximas gerações. E você, mulher, que ainda não gerou, saiba que Deus também tem um propósito para você. O propósito de gerar, o propósito de trazer vida a esse mundo. Deus também tem um propósito na sua vida. Talvez você não tenha ainda gerado no seu ventre, como a gente falou, existem formas de gerar, mas olhe para o seu lado, olhe para o seu redor e vê quantas pessoas você tem gerado no Espírito, quantas pessoas você tem impartido vida a quantas pessoas que te rodeiam. Então, que o Espírito Santo possa trazer essa revelação ao seu coração em relação ao tempo dele, né, de colocar, né, alguém especial, uma recompensa, uma herança no seu ventre. Há um tempo para isso também, que você possa descansar no Senhor, esperar nele, não é, Ellen? Sim, com certeza. Esse é o desejo do nosso coração, né? E que o Espírito Santo possa completar aquilo que nós não alcançamos aqui e aquilo que é diretamente para a sua vida, para a sua história, enquanto mulher, enquanto mãe ou na situação que você está vivendo. Foi um prazer, né, desfrutar dessa mesa. E, gente, eu trouxe aqui uma lembrancinha. Porque essa mãe está gerando com 14 semanas, para a glória de Deus.
há um fruto, né, de milagre, de vida nesse ventre, né, e que ficasse registrado aí, né? Amém. Que vem aí, não veio uma sábia edificadora não, né? Mas vem um sábio construtor. Gente, é um homem de governo para essa nação, para esse Amém. povo, né, para o mundo, né? Vem aí para trazer mais de Deus, mais de Cristo aos homens que puderem conviver com Ele, as mulheres. Ele fará diferença, Ellen, onde ele estiver. Eu tô falando ele, gente, porque ela não decidiu o nome ainda. Então é por isso que é ele ainda, né? Mas eu tenho certeza que será um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Tá bom, Ellen? Sim, amém. Então, gente, vai ficar a lembrancinha delezinho aqui pra essa mãezinha. Amém. Gente. Que especial poder viver isso nesse tempo da gente estar falando de maternidade. Vai pra saber o nome, gente. Gente, oh meu Deus do céu, meu pai. Tão pequenininho, Que mas vai ser muito grande, mais né? linda. Obrigada, amada. Tamo junto. Vamos gerar juntos, né? Amém. Ela gera aqui dentro, a gente gera em oração aqui fora. Amém. Né? A gente sabe, né, que essa data, por mais que a gente esteja falando aqui de muitas coisas bonitas e até nesse momento especial aqui, mas a gente sabe que é também um dia difícil para muitas ou mães que já perderam filhos ou filhos que também já perderam suas mães, né? E hoje acaba também sendo um dia difícil para essas pessoas. E a gente deseja que aquele que pode trazer consolo e conforto, que é o Espírito Santo, possa estar aí trabalhando na sua mente, no seu coração, e as perdas que foram vivenciadas não tirem de você, né, a visão de todo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua existência, para quem já partiu, né? Porque todo mundo que já veio e já partiu porque cumpriu o propósito, né? Seja um bebê que veio e ficou poucos dias, seja uma mãe que viveu muitos anos, com certeza ela viveu e cumpriu o seu propósito. E assim cada um de nós viveremos enquanto temos propósito para cumprir. O dia que o nosso propósito é cumprido, nós também partiremos, né? Porque a vida da gente não é aqui, né? Existe uma eternidade. E isso nos faz pensar na maternidade de uma maneira diferente, né? Saber que os nossos filhos devem ser criados para povoar o céu. Os nossos filhos, o nosso foco principal não é para que eles sejam bem-sucedidos na terra. Nosso foco principal não é para que eles vivam de uma maneira super confortável nessa terra, porque tudo nessa terra vai passar. Deus nos fez, nos trouxe e a gente vai voltar para Ele. Então, mãe, o filho que está aqui, que hoje seus olhos sejam redirecionados para a eternidade. Olhar para lá nos faz viver a maternidade de uma maneira diferente, nos faz querer revelar Cristo, porque queremos que os nossos filhos também estejam conosco numa outra realidade, dentro dessa família enorme que Deus tem para que a gente viva junto, né? Então, que a gente possa viver a maternidade olhando para o céu, que a gente também possamos ser filhos que olham para o céu, porque lá é para onde estamos indo, né? Eu tenho 2 lá, né? O meu bebê que está aqui, um dia vai para lá, eu irei para lá, todos nós viveremos nessa grande família. Feliz Dia das Mães. É isso, né? É alegria e lágrima. Estamos encerrando exatamente como toda mãe, né? Todas as mamães falam. É alegria, mas também lágrimas. Mas são lágrimas de cura e que o Espírito que testifica aqui no nosso coração possa estar aí com você também, testificando coisas lindas do coração de Deus para o seu coração. Feliz Dia das Mães para todas. Tchau, tchau.